A história de Caim e Abel está no livro de Gênesis capítulo 4 versículo 1 ao 16 e é uma das narrativas mais densas e simbólicas da Bíblia. Ela revela os primeiros conflitos humanos após a queda no Éden e trata de temas profundos como a inveja, a rejeição, a ira, o livre-arbítrio e a responsabilidade moral. Caim e Abel eram filhos de Adão e Eva. Caim tornou-se lavrador e Abel pastor de ovelhas. Ambos ofereceram sacrifícios a Deus. Caim ofereceu frutos da terra. Abel ofereceu as primícias, as melhores de seu rebanho. Deus aceitou a oferta de Abel, mas rejeitou a de Caim. A Bíblia não explica diretamente o porquê, mas deixa entender que o problema estava no coração e na intenção de Caim. Em Hebreus capítulo 11 versículo 4 fala que, pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. No livro de 1 João capítulo 3 versículo 11 ao 12 diz o seguinte: porque a mensagem que ouvistes desde o princípio é esta, que nós amemos uns aos outros. Não segundo Caim, que era do maligno e assassinou a seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram más, e as de seu irmão, justas. Caim ficou muito irado e seu rosto demonstrava sua raiva. Deus então o advertiu dizendo que o pecado estava à porta, mas que ele podia dominá-lo. Caim ignorou a advertência, e tomado pela inveja, matou Abel no campo, cometendo o primeiro homicídio da história. Quando Deus o confrontou, Caim respondeu: sou eu o guardador do meu irmão? Como consequência, Deus o amaldiçoou. A terra não daria mais frutos para ele, e ele se tornaria errante e fugitivo. Apesar disso, Deus pôs um sinal em Caim, protegendo da vingança de outros. A história é curta, mas emocionalmente profunda. Alguns dos sentimentos e temas centrais presentes nesta passagem bíblica está o sentimento de inveja. Caim invejou Abel por ter sido aceito por Deus. A inveja não nasce do que o outro tem, mas do que sentimos que nos falta em comparação. Além disso, também estão presentes os sentimentos de ira ou a raiva. A rejeição o levou a uma fúria interna que ele não soube controlar. A ira de Caim é um reflexo de orgulho ferido. O sentimento de rejeição. Caim se sentiu rejeitado por Deus. Em vez de refletir sobre si mesmo, voltou-se contra o irmão inocente. A advertência e a escolha. Deus o advertiu: o pecado bate à porta, mas você pode dominá-lo. Aqui aparece o tema do livre-arbítrio e da responsabilidade moral. A violência. O assassinato de Abel marca a entrada do homicídio no mundo. Caim comete o pecado contra o irmão com sangue do mesmo sangue. A culpa e o castigo. Ao ser confrontado, Caim sente peso e medo, mas não demonstra arrependimento verdadeiro. Ele teme o castigo, mas não reconhece a gravidade da sua ação. A justiça e a misericórdia. Deus age com justiça, mas também com graça. Pune Caim, mas o protege da vingança. A reflexão para os dias atuais. Essa história continua sendo extremamente atual. Fala de relações humanas, da forma como lidamos com a rejeição e a comparação, e de como o ressentimento pode se transformar em destruição quando não é trabalhado com sinceridade e arrependimento. A advertência de Deus a Caim ainda ecoa. O pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas tu deves dominá-lo. Em Gênesis 4:7. O sentimento da inveja é uma das emoções humanas mais antigas e universais presente desde as primeiras histórias da humanidade, como a de Caim e Abel. É um sentimento complexo, muitas vezes oculto, mas profundamente enraizado na comparação,
na insegurança e no desejo de ter o que é do outro. O que é a inveja? A inveja nasce quando vemos algo no outro, seja beleza, talento, sucesso, reconhecimento, amor, paz, por exemplo, e sentimos dor ou frustração por não termos isso também. É diferente da admiração. A admiração quer aprender, crescer. A inveja quer arrancar o que o outro tem, ou no mínimo, ver o outro perder. Quais os sentimentos ligados à inveja? Alguns dos sentimentos ligados à inveja são: a inferioridade. Não sou suficiente. A injustiça sentida. Ele ou ela não merece isso. A raiva disfarçada. Por que não eu? A tristeza profunda. Nunca serei como o outro. O autoabandono. A pessoa se desconecta do que tem de bom. Porque a inveja é perigosa. A inveja corrói silenciosamente. Não destrói só o outro, destrói a nós mesmos. Cega a percepção da própria vida. Alimenta a amargura e a comparação constante. Pode levar a sabotagem, fofocas, ou até violência, como no caso de Caim. Afasta-nos da gratidão, da humildade e da paz. O que fazer quando sentir inveja? Sentir inveja não é um pecado em si, é uma emoção humana. O perigo está na forma com que lidamos com esse sentimento. Eis como lidar com esse sentimento com sabedoria. Reconheça sem julgar. Estou com inveja. O que isso está me dizendo sobre mim? Não reprima nem negue. A inveja mal resolvida se transforma em ressentimento ou disfarce. Investigue a origem. O que me falta ou o que acho que me falta? Muitas vezes, a inveja aponta desejos não vividos, feridas não curadas, ou falta de autoestima. Transforme a comparação em inspiração. O que posso aprender com essa pessoa? Admiração é o antídoto da inveja. Ver no outro um modelo, e não uma ameaça, nos faz crescer. Cultive a gratidão. O que eu já tenho e não estou valorizando? A gratidão nos reconecta com o que é nosso. Dons, histórias, pessoas, conquistas. Cuide de sua autoestima. Quem sou eu além da comparação? Trabalhar o amor próprio. Reconhecer o próprio caminho e valorizar o que se é mesmo imperfeito. Ore, medite ou escreva sobre isso. Espiritualmente, a inveja é um veneno da alma. Em oração, meditação ou reflexão, podemos buscar cura e limpeza interior. Deus não rejeitou Caim por não ser Abel, mas por não ter sinceridade e humildade no coração. A inveja é o barulho que o vazio faz quando vê alguém cheio de sentido. Podemos observar com essa analogia bíblica que a inveja é como um espelho que reflete um problema que há em nós e não no outro. Quando a oferta de Caim foi rejeitada por Deus, o Senhor percebeu que Caim havia ficado muito irado, a ponto da sua expressão facial mudar de aspecto, revelando um sentimento de raiva pela rejeição que ele havia sentido. Observando Deus a reação de Caim, disse-lhe o Senhor: por que andas irado, e por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito. Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Deus permite a Caim uma chance de reflexão, correção e domínio próprio antes de cometer o pecado. Esse versículo é um alerta divino profundo sobre o poder das escolhas humanas diante da tentação e da rejeição. Se procederes bem,
não é certo que serás aceito. Deus está dizendo: Caim, a minha aceitação não é arbitrária. Se você fizer o que é certo, será aceito também. O problema não é que eu rejeitei você, é que você não me ofereceu com o coração o que era justo. A lição que podemos obter com esse trecho da mensagem é que Deus valoriza aquilo que está em nosso coração, as nossas atitudes e integridade, e não apenas o ato exterior. Caim precisava ajustar sua intenção, ao invés de tentar competir com Abel. Se procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. Nesse versículo, Deus adverte Caim com amor. Se você continuar nesse caminho, o pecado está prestes a entrar. A imagem é de um predador à espreita na porta, esperando uma brecha. E a lição que fica é: o pecado não invade de imediato, ele espera pela permissão da nossa vontade. É sutil, silencioso, sedutor. Deus mostra que a escolha ainda é de Caim. O seu desejo será contra ti. Isso significa que o pecado deseja nos controlar, nos dominar e nos consumir. Porém, o pecado tem um impulso interior, que é conduzir à destruição. O pecado é ativo e não passivo. Ele não apenas acontece, ele quer governar a alma. É uma batalha espiritual, emocional e moral. Mas a ti cumpre dominá-lo. Deus declara que Caim tem o poder de escolha e controle. Você pode e deve dominar o impulso do pecado. Ele não precisa vencer. Esse é o princípio do livre-arbítrio. Caim não era uma vítima do destino. Ele tinha poder de dominar a raiva, a inveja e o impulso destrutivo, mas não quis. Deus não rejeita pessoas, ele corrige caminhos. A aceitação de Deus está sempre ligada à postura do coração. A inveja pode ser porta para o pecado, se não for tratada. Caim não buscou restauração, buscou vingança. O pecado se apresenta sutilmente, mas quer governar. Não é algo neutro. Quer ocupar o trono do coração. Você tem a escolha. Deus nunca nos manda fazer algo sem nos dar o poder de obedecer. A ti cumpre dominá-lo. Você tem autoridade espiritual e moral para dizer não. Deus é justo, mas também misericordioso. Antes de qualquer punição, ele adverte, orienta e chama ao arrependimento. Esse versículo é um convite ao autocontrole, ao crescimento e à consciência espiritual. Mostra que Deus não quer apenas rituais. Ele quer um coração que o ouça e caminhe com ele. Ouça e reflita o seguinte poema. Quando a inveja bater à tua porta, ela virá sutil, com olhos de espelho quebrado, mostrando-te tudo o que tens como se fosse nada. Ela virá com sussurros frios, te dizendo que o outro tem mais brilho, mais sorte, mais vida, e tu és resto, sombra, ruína. Mas escuta, inveja não é sobre o outro. É um grito abafado da tua própria alma, implorando para ser vista, amada, cuidada. É o eco de um sonho esquecido, um talento abafado, um coração que se esqueceu de quem é, porque olhou demais para fora. Não fuja. Senta com ela. Escuta o que ela quer dizer, não para obedecer, mas para entender. Talvez ela te conte que tu paraste de regar o teu jardim, porque o do vizinho floresceu primeiro. Talvez ela te diga
que tu tens fome, não de ter o que é do outro, mas de voltar a ser quem tu és. Respira, agradece, transforma. A inveja não precisa ser veneno. Pode ser um sinal, uma seta ou uma ponte. E quando a porta bater de novo, que o coração esteja em paz, cheio de luz própria, sem medo do brilho alheio. Essa foi a nossa reflexão bíblica de hoje sobre os sentimentos autodestrutivos. Caso você tenha gostado desse vídeo, não deixe de se inscrever no nosso canal e ative o sininho de notificações para receber mais conteúdos como esse. Curta, compartilhe e faça parte da nossa rede de apoio e acolhimento na fé. Obrigado por nos assistir e que Deus abençoe a sua vida.